Olá, povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Você é o nosso convidado, louvado seja o nome de Jesus, para vir ouvir a palavra de Deus, adorar, glorificar o nome de Jesus e, louvado seja Deus, ser curado de qualquer doença, de qualquer enfermidade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja Deus. Eu vou trazer a palavra de Deus para vocês nesta noite. Louvado seja Deus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26, que é a cura do cego de Betsaida. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. E aquilo que Ele falar, você guarde no seu coração, você ponha em prática, porque só assim estará agradando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Marcos 8, a partir do versículo 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Versículo 25. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Glória a Jesus. Não entre na aldeia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o versículo sagrado começa dizendo: E chegou a Betsaida. Jesus chegou, louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus chega, louvado seja Deus, em um ambiente ou em um lugar ou na vida de alguém, quando Jesus está presente ali, louvado seja Deus, o versículo diz: E chegou, louvado seja Deus. Então, quando Jesus chega, quando Jesus está na vida de alguém ou em algum lugar, louvado seja Deus, Ele muda situações. Louvado seja Deus. É impossível as coisas ou as pessoas continuarem do mesmo jeito. Louvado seja Deus. É impossível. Glória a Jesus. Enquanto Jesus não tinha chegado a Betsaida, o homem se encontrava cego. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então você veja, repito, é impossível Jesus estar na vida de alguém para não mudar a situação, para não mudar a vida daquela pessoa. E chegou a Betsaida, bendito seja o nome de Jesus. A palavra Betsaida é uma palavra grega e quer dizer casa de pesca, ou também casa de comida. Louvado seja Deus.
E, louvado seja Deus, Betsaida era uma cidade construída ao mar da Galileia por Filipe. Bendito seja o nome do Senhor. Então, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E trouxeram-lhe, glória a Deus. Olhe, repito o versículo sagrado. E trouxeram-lhe, bendito seja o nome de Jesus. O nome das pessoas, meus amados irmãos e ouvintes, que levaram o cego a Jesus, não é conhecido na terra. Mas, louvado seja Deus, isso que fizeram por este cego, jamais será esquecido. Jamais será esquecido o que essas pessoas fizeram por aquele cego. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe. Além deles trazerem o cego a Jesus, ainda rogaram a Jesus, imploraram. Louvado seja Deus. Você já trouxe alguém para Jesus? Você já trouxe alguma pessoa necessitada ou necessitado até Jesus? Trouxeram-lhe esse cego, ele era necessitado. Louvado seja Deus. Ele era necessitado da visão. Bendito seja o nome do Senhor. E trouxeram-lhe um cego. E além de trazerem o cego, rogaram a Jesus, imploraram, intercederam por ele. Louvado seja Deus. Faça alguma coisa por alguém enquanto é tempo, enquanto a pessoa está viva. Porque depois que morrer, acabou sua oportunidade de mim, de você fazer algo por alguém. Louvado seja Deus. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Está vendo? As pessoas que levaram este cego a Jesus, rogaram a Jesus, intercederam, que ele tocasse no cego. Louvado seja Deus. Nos tempos de Jesus, meus amados irmãos e ouvintes, as pessoas, elas criam em posição de mãos. Louvado seja Deus. É tanto, glória a Deus, que aqui mesmo no Evangelho de São Marcos, sendo que no capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus, quando mandou uma comissão dos seus discípulos, ele disse que curasse os enfermos, tal, e disse: imporão as mãos sobre os enfermos, porque Jesus sabia que o povo acreditava muito em posição de mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, rogaram a Jesus que tocasse no cego. Glória a Deus. E além de mais, meus amados irmãos, imposição de mãos, louvado seja Deus, significa transmissão de poder. Louvado seja Deus. E era o método que mais Jesus usava para curar. Era posição de mão. Quando a pessoa tinha pouca fé, então era o método que mais Jesus curava, era em posição de mão. Quando a pessoa tinha uma fé grande, Jesus apenas falava e o milagre acontecia. Está escrito lá em Salmo 107, louvado seja Deus, versículo 20. E enviou-lhe a sua palavra e os sarou. Quando a pessoa tinha muita fé, o Senhor Jesus já sabia, então ele só mandava a palavra e o milagre acontecia. Bendito seja Deus. E lá em Lucas, capítulo 7, versículo 7, louvado seja Deus, nos fala sobre o servo do centurião que estava à beira da morte. Desculpem. Glória a Deus. E ele disse a Jesus, Jesus, eu irei curá-lo. O centurião disse, não sou digno, sou ele do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Louvado seja Deus. Então, Jesus se admirou. Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, quando a pessoa tinha fé grande, louvado seja Deus, apenas Jesus falava e o milagre acontecia. Esse cego aqui, louvado seja Deus, ele precisava desenvolver a fé dele. Então, glórias a Deus. Pediram que Jesus tocasse. O versículo 23 diz, e, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Tomando o cego pela mão. Glória a Deus. Você sabe que
quando uma pessoa é cega, a pessoa é, vamos dizer assim, é desprezada por muitas pessoas. Glória a Jesus. Agora você veja, Jesus tomou aquele cego pela mão. Quanta alegria ele sentiu com o toque de Jesus nele. Quanta alegria. Louvado seja Deus. Agora eu pergunto a vocês, quem pode esquecer, meus amados irmãos, o primeiro contato que teve com Jesus? Eu tive o primeiro contato com Jesus há 35 anos atrás, no mínimo. Louvado seja Deus. Você veja que eu não esqueço, faz 35 anos. O primeiro contato que eu tive com Jesus, a minha vida mudou. Louvado seja Deus. Contato com Jesus, hoje nós não temos Jesus fisicamente aqui. Há 2000 anos atrás, as pessoas tinham. Hoje nós temos a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Então, a palavra dele representa ele. Então, quando nós temos o primeiro contato com a palavra dele, estamos tendo com ele. Louvado seja Deus. Que alegria! A nossa vida muda. Bendito seja o nome do Senhor. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Glória a Deus. Por que Jesus tirou o cego de dentro da aldeia e levou para fora? Louvado seja Deus. Porque aquele povo ali daquela aldeia de Betsaida, aquele povo ali era um povo incrédulo e ímpio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, Jesus tirou para fora. Bendito seja Deus. Lá, aqui mesmo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo 40, nos fala sobre a filha de Jairo, louvado seja Deus, que estava também à beira da morte. Glória a Deus. Na realidade já tinha morrido, louvado seja Deus. E o mensageiro chegou, Jairo foi pedir socorro a Jesus, ela ainda estava viva. Mas Jesus demorou um pouco e ela faleceu. E o mensageiro chegou e disse a Jairo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus disse para Jairo: não tema, crê somente. Então Jesus foi com Jairo até a casa dele, chegou lá, encontrou o povo chorando, aquela coisa toda. Ele disse: a menina não está morta, a menina está dormindo. O povo ficaram rindo da cara dele. Ele mandou o povo sair. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E só deixou entrar na casa de Jairo Pedro, Tiago e João, que ele tinha levado com ele, e os pais da menina somente. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o povo estava duvidando. Ele disse que a menina estava apenas dormindo. O povo ficaram rindo da cara dele, zombando. Não acreditaram nele. O povo era incrédulo, louvado seja Deus. Por quê? Porque o povo sabia que ela estava morta. Mas para Jesus, uma pessoa morta é mesmo que uma pessoa dormindo. Simplesmente é só dizer acorda e a pessoa acorda. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Olhe a atitude de Jesus. Louvado seja Deus. Cuspiu nos olhos do cego. Na cura do surdo e gago, aqui mesmo no Evangelho de São Marcos, Jesus cuspiu, louvado seja Deus, certamente, na glória a Deus. O homem era surdo e gago. Jesus cuspiu, louvado seja Deus, e colocou um pouco da saliva na língua do homem. O homem foi curado. No cego de nascença, lá de João capítulo 9, versículo 6, Jesus cuspiu na terra e fez lodo e untou, passou nos olhos do cego. Jesus ele tem várias maneiras de curar, de operar o milagre. Louvado seja Deus. O importante é que ele cura, que ele opera. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele tem várias maneiras. O cego Bartimeu, ele disse: o que você quer que eu faça? O cego disse: é o que eu vejo. Ele disse: veja, abre os olhos, louvado seja Deus. Simplesmente deu uma ordem. Então ele tem várias maneiras de operar o milagre. Louvado seja Deus. Mas o importante é que ele opera o milagre. Louvado seja o nome de Jesus. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, louvado seja Deus, que significa transmissão de poder. Imposição de mãos significa transmissão de poder.
E, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Louvado seja Deus. O interessante aqui é que o cego, não mentiu para Jesus. Se ele mentisse, Jesus estava sabendo. E ele falou a verdade e Jesus estava sabendo também, porque Jesus sabe de tudo. Glória a Deus. Não minta para Jesus. Ananias e Safira mentiram e morreram. Fale a verdade para Jesus. Faça como aquela mulher da hemorragia do fluxo de sangue, contou toda a verdade para Jesus. E perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E, levantando ele os olhos para cima, olhando para o céu, louvado seja Deus, é para onde todas as pessoas devem olharem. O salmista Davi disse: eleva os meus olhos para os montes. O monte é alto. E ele disse: de onde me virá o meu socorro? Glória a Deus. E o salmista Davi era rei. Tinha muitos soldados às suas ordens para lhe proteger. Bem armado, bem equipado. Mas ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele olhou para o alto. O cego olhou para cima. Eu e você precisamos olhar para cima, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E levantando os olhos para cima, disse a Jesus: sim, eu vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Glória a Deus. O cego falou a verdade. Louvado seja Deus. Ele disse: eu vejo os homens. O sentido dele dizer que eu vejo os homens ele não estava se referindo só ao sexo masculino. Ele estava dizendo: eu vejo as pessoas. Louvado seja Deus. Eu vejo os homens, quer dizer, eu vejo as pessoas, pois os vejo como árvore que anda. Louvado seja Deus. O cego estava dizendo: eu vejo pessoas e elas parecem árvores, mas estão andando. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, o cego estava vendo, só que com dificuldade agora. Louvado seja Deus. Antes não via nada, mas quando Jesus passou a saliva nos olhos dele, o cego começou a passar a enxergar. Louvado seja o nome de Jesus. Este milagre, meus amados irmãos, só o evangelista Marcos que registrou. Louvado seja Deus. E tem uma coisa, foi o único milagre feito gradualmente. Louvado seja Deus. Aí você pode perguntar por quê? Porque depende da fé da pessoa. Aquele homem estava com um nível de fé baixo. Louvado seja Deus. Jesus teve que agir gradualmente nesse milagre para que a fé do homem crescesse. Louvado seja Deus. O homem não via nada. Quando Jesus cuspiu e molhou os olhos dele com saliva, louvado seja Deus, o cego passou a enxergar. Louvado seja Deus. Para quem não via nada, agora já estava melhorando. Então ele foi aumentando a sua fé mais em Jesus. Então, louvado seja Deus. Este foi o único milagre gradualmente, louvado seja Deus, porque depende da fé da pessoa. E tem uma coisa, e a perseverança, meus amados irmãos, é fundamental, viu, na vida de uma pessoa. Afinal, nem tudo o que se quer se consegue no momento. Então a perseverança é muito importante. Esse cego perseverou. De início, ele não viu perfeitamente, mas ele não desistiu. Ele não disse: não, Senhor, deixa para lá. Eu não estou vendo direito, deixa para lá. Vamos esquecer isso. Não, ele perseverou. O nível de fé dele foi aumentando e Jesus fez o seguinte. Glória a Deus. Diz o versículo sagrado aí. Versículo 25. Glória a Deus. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando para cima, firmemente ficou restabelecido. Glória a Deus. Pronto, aí Jesus tinha só cuspido. Agora Jesus pôs as mãos, louvado seja Deus. Jesus tinha primeiro pôr-lhe as mãos nele, louvado seja Deus. E
Primeiro cuspiu e depois impôs as mãos. Ele começou a enxergar, mas não estava vendo perfeitamente. Ele estava vendo ainda com dificuldade, louvado seja Deus. Jesus não quer que aquele que vem a Ele tenha dificuldade nenhuma, não. Louvado seja Deus. Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Então aquele cego estava enxergando um pouco, só que com dificuldade. Jesus resolveu o problema. Louvado seja Deus. Jesus disse certa vez: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de maneira nenhuma rejeitarei. Louvado seja Deus. De maneira nenhuma Jesus vai rejeitar, vai se negar de abençoar você, de lhe prosperar, de lhe fazer feliz. De maneira nenhuma. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando para cima, firmemente ficou restabelecido, quer dizer, ficou restaurado. Louvado seja Deus. Afinal de contas, meus amados irmãos, lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1, o Senhor Jesus diz, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois enviou-me a dar vista aos cegos. Estava ele cumprindo aqui com a missão dele. Louvado seja o nome de Jesus. O cego foi restaurado à vista. E já havia ao longe, está vendo? Já havia perfeitamente. Glória a Deus. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Vivamos perfeitamente, vivamos completo, sem faltar nada em nossas vidas. Louvado seja Deus. E já via ao longe e distintamente, ou seja, e claramente, já via ao longe distintamente a todos, via ao longe claramente a todos. Louvado seja Deus. Não estava com dificuldade para ver mais não. Bendito seja o nome de Jesus. Aí você veja, glória a Deus, o versículo 26, o último versículo. E mandou para a sua casa. Jesus não queria que esses ex-cegos lhe seguissem. Jesus mandou ele para a sua casa, para os seus, para a sua família. Mas para quê? Para testemunhar do poder de Jesus, para testemunhar da sua cura, que ele agora estava curado, louvado seja Deus. Antes ele dependia dos outros, agora ele não dependia de ninguém mais, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, ou seja, não volte para lá, para a aldeia. Glória a Deus. Jesus já tinha tirado o cego, vocês se lembram lá no versículo 23? E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Jesus já tinha tirado o cego da aldeia. Louvado seja Deus. E agora Jesus estava alertando ele: não volte para lá. Louvado seja Deus. Quando Jesus nos tira, louvado seja Deus, de um lugar para outro, por exemplo, Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele não quer que eu volte mais para as trevas. Jesus me tirou da mentira e me trouxe para a verdade. E fez o mesmo com você. Ele não quer mais que você volte para lá. Jesus nos tirou do lamaçal de pecado. Ele não quer mais que nós vivamos em pecado. Ele quer que nós vivamos em santidade. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não quer que nós continuemos como era antes, fazendo coisas desagradáveis a ele. Não. Então, ele disse ao cego: não entre na aldeia, não volte para lá. Porque Jesus também, em segundo sentido, não queria que ele voltasse para a aldeia? Porque o povo da aldeia era um povo incrédulo e ímpio. Louvado seja Deus. Foi por isso que Jesus tirou o cego de lá. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus, o nosso Jesus, ele é o mesmo. Ele curou esse cego, ele curou o outro cego de nascença, lá no Evangelho de João, capítulo 9. Ele curou o cego Bartimeu, que não era de nascença cegueira, ele tinha perdido a visão com o passar do tempo. Glória a Deus. Ele cura você, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade. Ele soluciona o seu problema. Ele perdoa os seus pecados. Não importa quantos pecados você praticar, ele perdoa todos.
se você se arrepender de tudo do seu coração e se aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Ele lhe salva, louvado seja Deus, ele tira você da sarjeta do pecado, do charco de lodo, louvado seja Deus, seja qual for a situação que você tiver, e transforma a sua vida. Mas você precisa vir até ele. Louvado seja o nome de Jesus. Este cego foi até Jesus. Jesus transformou a vida dele. Ele transforma a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Então, se você ainda não aceitou Jesus, aceite como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E se você já aceitou e se desviou, está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Deus quer o melhor para você. Ele não quer você vivendo essa vida que você está vivendo. Louvado seja Deus. E se Jesus voltasse agora, o que seria de você? Louvado seja Deus. Arrepende-te, pois, enquanto é tempo. Louvado seja o nome de Jesus, porque a qualquer momento Jesus raiará nas nuvens do céu para vir buscar o seu povo. E o que será de você se estiver desviado dos caminhos dele, se ainda não tivesse arrependido e aceitado como um Salvador? Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem. Eu preguei, mas quem falou com você foi Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais de 100 mensagens no YouTube aí para você assistir. Louvado seja Deus. Divulgue este trabalho. Louvado seja Deus. Comente com seus parentes, amigos, familiares. E deixe o like para o pastor. Louvado seja Deus. E Deus com certeza vai te recompensar. Tá certo? Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tá certo? Obrigado pela vossa atenção.